Vamos lá. Tá começando a pipocar. Aquela informação que eu trouxe no vídeo anterior, foi no vídeo anterior? Não, foi o outro. Não foi o último, foi o penúltimo vídeo. Sobre o interesse do Fluminense num atacante, no meia. Meia atacante, né? Ele joga no meio de campo e joga na função do Arias. Aberto, coincidência, né? Colombiano. Ele joga aberto pelo lado direito. O Keno joga pela esquerda, o Arias joga pela direita e esse Jader Quinones joga também pelo aquele lado. A minha preocupação, porque a coisa começou a esquentar nesse sábado. Já foi falado disso ontem, do interesse do Fluminense, e hoje já teve 2 setoristas colombianos praticamente dando como certa a transferência desse jogador para o Fluminense. A minha preocupação é o Arias. Minha preocupação é uma saída do Arias no meio do ano. O Arias foi convocado. O Arias é um principal jogador da equipe do Fluminense. O Arias foi convocado para a seleção colombiana. Vai estar numa baita vitrine que é a Copa América. Ele é titular, foi convocado, vai jogar e vai jogar bem. Porque o Arias é um baita de um jogador. E como é que o Arias volta depois da Copa América? Mais valorizado, mais visado e mais assediado. O Fluminense vai aguentar segurar o Arias no meio do ano? A venda do André será... A venda do André que está praticamente certa, vai ser suficiente para segurar o Arias? Mas se o jogador quiser sair? E se a proposta for tão tentadora a ponto do jogador falar, não, eu quero sair, como é que fica? Aí você perde o Arias no meio do ano e você perde o André. Aí, meu amigo, não tem time que aguente. Não tem time que... Não tem Thiago Silva que segure a onda na defesa para esses 2 desfalques, que é o do André e do Arias. Aí é um barata voa, meu irmão. Você perde o seu principal volante. Tudo bem que a gente está dando conta do recado, né? O Alexander joga naquela função, o Martinelli também joga naquela função. Tudo bem, né? Tem como a gente dar o jeito da gente ser o André, mas sem o Arias é possível isso? E será que o Jader Quinones está vindo para repor essa possível saída no meio do ano? Vamos ler para vocês com o auxílio aqui do Netflix, do Leandro Dias, essa informação trazida por 2 setoristas colombianos, que reforça e que esquenta mais ainda o interesse do Fluminense por esse jogador. Então vamos lá. Meia Jader Quinones está praticamente negociado com o Fluminense, afirma a repórter. Vamos lá. Segundo Carlos Arturo, repórter colombiano de Cali, que acompanha e é setorista também do América de Cali, o meia Jader Quinones está praticamente negociado com o Fluminense. O clube do país vizinho fará a opção de compra do atleta, mas o repassará para o Fluminense. Não ficou claro se por empréstimo ou em definitivo. Então, o time colombiano vai adquirir em definitivo o jogador, vai repassar ao Fluminense, eles não sabem se é por empréstimo ou em definitivo. As negociações estão avançadas, segundo este setorista. Abrindo aspas para ele. O América de Cali exercerá a opção de compra por Jader Quinones em junho, no meio do ano. Isto está certo. Mas ele está praticamente negociado com o Fluminense do Brasil, onde está John Arias, vírgula, que parece que será vendido. Então, o setorista, o senhor Carlos Arturo, na sua notícia sobre a possível transferência do Jader Quinones para o Fluminense, ele deixa esse tipo de informação, que parece que será vendido. Quem será vendido? O Arias. Então, ele deixa entender, na interpretação de texto simples, que o Jader Quinones seria uma reposição à possível saída do Arias no meio do ano. A presença dele, Arias, lá abre portas para outros colombianos. Para o América de Cali, será um grande negócio, disse o jornalista, sem citar os valores envolvidos. Vou repetir, tá? Ele disse o seguinte: o América de Cali exercerá a opção de compra do Jader Quinones em junho. Isto está certo, mas ele está praticamente negociado com o Fluminense do Brasil, onde está John Arias, que parece que será vendido. Ponto. Essa é a informação. Para concluir, que onde tem 23 anos e tem números interessantes pelo América de Cali,
na temporada. De acordo com o site Transfer Market, são 3 gols e 4 assistências em 40 jogos na temporada pelo clube colombiano. O valor de mercado dele, segundo o site, é de 650 mil euros. Aí 3 milhões e meio de reais. Nos últimos 14 jogos, ele não foi muito bem não, os últimos 13 jogos. Ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e recebeu 3 cartões amarelos. Ele é um pouquinho esquentadinho. Tem 23 anos de idade. Essa informação trazida. Ok, quer trazer um jogador colombiano, mas o custo da saída do Arias é complicado. Vamos lá, outro setorista. Jornalista diz que o Flu tem interesse em meia colombiano. E vai enviar uma carta ao América de Cali, uma carta de intenções. Ideia seria comprar o atleta, no caso, o Fluminense. Aí é entendeu? Um diz que é o clube colombiano que vai comprar, outro diz que o Fluminense vai comprar. Ou vai comprar depois que o outro comprar. Um primeiro compra, depois o outro vem e faz a compra em cima, deixando um percentual, uma porcentagem ao clube colombiano. O Fluminense fez isso com o Arias, né? O Fluminense tem 50% do Arias e o Patriotas, que é outro clube colombiano, também tem os outros 50%. Isso seria comprar o atleta e deixar uma porcentagem para o clube colombiano, como foi feito com o Arias, aí como eu falei. Então o jornalista colombiano Pipe Sierra, esse é o Pipe, em seu perfil no Twitter, afirmou que o Fluminense tem interesse na contratação do meia Jader Quiñones, de 23 anos, e que já defendeu a seleção colombiana no fim do ano passado. O jogador pertence ao América de Cali e é um dos destaques da equipe. Então ele jogou na seleção colombiana em 2023. Não foi convocado para a Copa América. Abrindo aspas para o Pipe. O Fluminense está muito interessado. Inclusive me disse que nas próximas horas o Fluminense vai enviar uma carta de interesse ou de intenções por Jader Quiñones. Ele falando. É um clube gigantesco do Brasil. Obrigado, concordo. E que também já tem colombianos. No caso do John Arias, ele esqueceu do Lucumí, que está no Fluminense, mas não joga. Então, em sua publicação, o jornalista também acrescenta que a intenção é adquirir o jogador em definitivo e deixar uma porcentagem com o clube colombiano, da mesma maneira que foi com o Arias e o Patriotas, ficando meio a meio, 50 para um, 50% para o outro. Essa é a informação do Pipe, nome do setorista, Pipe Sierra. Então tá muito quente, já começou esses dois setores. Pessoas de Cali são os setoristas que são da região do América de Cali, conhece, é influente, conhece pessoas do clube, de dentro do clube, que traz essa informação. A fonte deles é fresca, não são os setoristas de outras cidades, são de Cali, e a coisa começa a esquentar. Show, tem que trazer, tem que reforçar. O Fluminense precisa de jogador de lado de campo. O Arias nem joga pelo lado direito. Quando ele chegou, o Arias jogava pelo lado esquerdo, depois que ele foi pelo lado direito, principalmente com a chegada do Keno. Mas o Arias tem essa facilidade de jogar dos dois lados. Mas o lado direito do Fluminense precisa de reforço por ali. Agora tem o Marquinhos, que virou a lateral, mas o Marquinhos é espetacular. E a gente tem uma informação sobre o Marquinhos. E o Marquinhos também tem prazo de validade. Daqui a pouco ele tem que voltar para o Arsenal. Ele vai ficar até o fim da temporada, ele vai jogar esse ano pelo Fluminense, depois ele tem que voltar, que é um atacante jovem, mas o valor de compra dele é muito alto. E o Fluminense precisa de jogadores de lado de campo também. Não sei se esse Jader Quiñones tem a facilidade também, como o Arias, de jogar pelos dois lados do campo. Eu sei que ele joga também de meia. Então vamos lá, vamos aguardar a evolução disso aí e acompanhar com atenção essa possível saída do Arias na próxima janela. Falando do Marquinhos, o Lessa falou do valor da opção de compra do Marquinhos junto ao Arsenal da Inglaterra. Ele disse que é fora da realidade do Fluminense. O montante previsto no contrato supera a casa de 10 milhões de euros, cerca de 55, quase 56 milhões de reais, caso o Fluminense, no final do empréstimo, queira exercer a opção de compra e ficar com o Marquinhos em definitivo. É muito dinheiro. A gente sabe que o Fluminense tem situação financeira complicada, situação financeira difícil. Não é um tipo de investimento que o Fluminense costuma fazer. O Fluminense gosta de ter oportunidades no mercado, jogadores em fim de contrato,
que vem com empréstimo, ou que vem com empréstimo com opção de compra. Eu acho que o único jogador que o Fluminense investiu foi na casa de 9 milhões ou 12 milhões, que é o caso do Terãs, foi o único que o Fluminense realmente embolsou, que eu me lembre, deve ter outro jogador, mas eu acho que é o Terãs que o Fluminense coçou o bolso para pagar. Então o Fluminense não tem esse costume. Então o Marquinhos, caso o Fluminense queira ficar com ele, tudo é possível, a gente não sabe, vai ter que desembolsar aí 55 milhões de reais. Para mim, pelo jogador que é, faz a lateral direita, faz muito bem a ponta direita, e pela idade que o Marquinhos tem, vale muito a pena. Muito comprar esse tipo de jogador. Jovem, tem jogador de seleção brasileira, com futuro enorme pela frente, que entrega dentro de campo, faz mais de uma função. Eu acho que esse tipo de jogador vale a pena investir. Esse tipo, tem que ver quanto o Fluminense tem no bolso para pagar. Mas esse tipo de jogador o Fluminense tem. Vale a pena investir. Ó, 2 jogadores pularam à frente e tem mais chances de voltarem já contra o Alianza Lima. Dos machucados, pessoal do departamento médico. São eles, o Marquinhos e o Marlon. Provavelmente, quase certo, dos dois, Marquinhos e Marlon, serem relacionados para o jogo contra o Alianza Lima, o último jogo da fase de grupos. O atacante e o zagueiro estão em estágio mais avançado, o que não garante, claro, que sejam relacionados, mas são os que estão mais à frente aí para esse jogo contra o Alianza Lima. E para concluir, eles perderam o goleiro, tá? É chutar de longe, o Fluminense tem que chutar, irmão. O Cano tem que estar aquele modo dele lá, videogame, a bola vem, ele manda a pancada pro gol. Porque vamos botar o goleiro reserva, esse goleiro reserva é complicado, ó. Sem ser o goleiro titular, terá o reserva que tomou 5 gols em 2 jogos contra o Fluminense. Vamos lá. O Alianza Lima tem um grande problema para a partida contra o Fluminense, pela 6ª rodada. O goleiro titular do clube peruano, o Campos, está machucado e o reserva Saravia será o seu substituto. Porém, o arqueiro suplente não goza de nenhum prestígio com o torcedor do Alianza Lima, tendo sido vazado 5 vezes nos últimos 2 jogos. Nos últimos 2 jogos ele tomou 5 gols. Uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Tem que ver se teve culpa dele. Porra, o goleiro sofre, irmão. Tudo é culpa do goleiro. Tomou gol, ninguém culpa o zagueiro, ninguém culpa o lateral, o volante, é tudo culpa do goleiro. Tomou 5 gols, ok, mas os 5 gols foram culpa dele. Mas vai ter o goleiro reserva, Alianza Lima vai ter o goleiro reserva contra o Fluminense. Também não quer dizer muita coisa, mas é importante trazer aqui. Deixa o like, diz aí o seu comentário o que você achou dessa possível contratação. Está preocupado com a saída do Arias? Já acho que vale a pena investir no Marquinhos, 55 milhões de reais no final do empréstimo. Deixa aí seu comentário sobre essas notícias. Um beijão, tô indo nessa, tá?